Em apenas 72 horas, 4,2 bilhões simplesmente desapareceram, e junto com eles, a aposentadoria de mais de 300 mil brasileiros. O que você está prestes a descobrir é uma das maiores fraudes corporativas já documentadas no Brasil. Uma história onde sinais óbvios foram ignorados por anos, onde a ganância cegou milhares de pessoas e onde uma simples auditoria foi capaz de destruir um império construído sobre mentiras. Esta não é apenas mais uma história sobre dinheiro perdido. É sobre como uma empresa conseguiu enganar famílias inteiras, aposentados, empresários e até mesmo investidores experientes durante 8 longos anos. E o mais chocante de tudo, os sinais estavam lá o tempo todo. Ao final desta investigação, você vai entender exatamente como uma auditoria de rotina revelou a verdade que ninguém queria aceitar e como 72 horas foram suficientes para destruir a vida financeira de centenas de milhares de pessoas. Nossa história começa em 1995, numa pequena sala comercial no centro de São Paulo. 2 sócios, um capital inicial de apenas 50 mil e uma promessa que pareceu irresistível: rentabilidade garantida de 30% ao ano. Para você ter uma ideia, isso era 3 vezes maior que qualquer investimento seguro disponível no mercado na época. A empresa cresceu de forma meteórica. Em apenas 8 anos, saltou de uma pequena startup para uma gigante do setor financeiro, com mais de 200 escritórios espalhados pelo país. Mas como isso foi possível? A resposta estava no sistema de captação mais sofisticado que o Brasil já havia visto. Os consultores financeiros da empresa não eram vendedores comuns. Eles eram treinados como verdadeiros caçadores de sonhos. Vestidos impecavelmente, dirigindo carros de luxo, eles se apresentavam nas principais capitais do país oferecendo uma oportunidade exclusiva para um público muito específico. Pessoas com dinheiro para investir e pressa para multiplicá-lo. As campanhas publicitárias eram magistrais. Celebridades emprestavam sua credibilidade. Casos de sucesso eram apresentados em revistas especializadas. E sempre havia aquele investidor que tinha começado com 10 mil e agora era milionário. Os eventos da empresa aconteciam nos hotéis mais luxuosos do país, salões dourados, champanhe francês e apresentações que mais pareciam shows de entretenimento do que reuniões financeiras. Ali, investidores conheciam outros investidores, trocavam experiências e sempre saíam convencidos de que estavam fazendo parte de algo exclusivo e seguro. Mas havia algo que os investidores não sabiam. Os casos de sucesso eram atores contratados. O sistema era perfeito. A empresa criou o que os especialistas chamariam mais tarde de máquina de fabricar confiança. Cada detalhe foi pensado para transmitir solidez e credibilidade. Os escritórios ficavam nos endereços mais nobres das cidades: Avenida Paulista, Ipanema, Aldeota. Decoração italiana, móveis de mogano e sempre uma vista espetacular da janela. O que ninguém sabia é que todos eram alugados, nunca próprios. Todo dia 5 de cada mês, como um relógio suíço, os extratos chegavam na casa dos investidores, sempre positivos, sempre pontuais, sempre mostrando o crescimento prometido. Para muitos, aquele papel timbrado se tornou o documento mais esperado do mês. A estratégia de resistência artificial funcionava como mágica. A empresa não aceitava qualquer pessoa como cliente. Havia critérios rígidos, renda mínima de R$10 mil mensais, perfil conservador e, principalmente, recomendação de um cliente já cadastrado. Isso criava a sensação de exclusividade que todo investidor busca. E foi exatamente aí que o sistema se revelou ainda mais genial. Cada investidor que trouxesse um novo cliente recebia um bônus de 5% sobre o valor aplicado. Isso transformou cada cliente em um vendedor voluntário da empresa. Pais indicavam filhos, filhos indicavam pais, amigos indicavam amigos. A rede crescia exponencialmente. Havia sempre vagas limitadas para novos investimentos. Desculpe, senhor José, mas este mês já atingimos nossa meta de captação. Talvez no próximo mês tenhamos uma oportunidade. Essa frase fazia as pessoas implorarem para dar seu dinheiro para a empresa. O que ninguém percebeu é que os lucros dos primeiros investidores vinham do dinheiro dos novos. Um esquema Ponzi perfeito estava funcionando há 8 anos. Deixa eu te contar a história de Roberto, um aposentado do Banco do Brasil. Ele havia guardado R$340 mil durante 35 anos de trabalho. Quando conheceu a empresa, viu ali a chance de garantir uma aposentadoria tranquila para ele e sua esposa. Roberto não apenas investiu todo o dinheiro que tinha, como colocou a própria casa como garantia para investir mais R$200 mil.
Eu via os extratos chegando todo mês, meu dinheiro só crescia. Em 2 anos, eu tinha quase 800 mil na conta. Era o homem mais feliz do mundo. Roberto contou anos depois, com lágrimas nos olhos, morando numa casa alugada de 2 cômodos. Mas enquanto Roberto sonhava com sua nova vida de milionário, alguns sinais começaram a aparecer. Sinais que, vistos hoje, eram tão óbvios que chegam a ser constrangedores. O primeiro sinal apareceu em 2002, quando a empresa recusou uma auditoria independente solicitada pela CVM. A justificativa oficial foi proteção de segredos comerciais. Na verdade, não havia nada para auditar. Em 2003, um funcionário da área financeira denunciou irregularidades diretamente à Comissão de Valores Mobiliários. Ele tinha descoberto que os relatórios de rentabilidade eram criados no Excel, sem qualquer lastro em investimentos reais. O processo foi arquivado por falta de provas consistentes. 2004 foi um ano de crise econômica no Brasil. O PIB cresceu apenas 0,8%, a bolsa despencou 17% e praticamente todos os investimentos tiveram rentabilidade negativa, mas não para os clientes desta empresa. Eles continuaram recebendo seus 30% ao ano, como se nada estivesse acontecendo na economia. Em março de 2005, pela primeira vez em 8 anos, alguns resgates atrasaram. A justificativa foi problemas técnicos no sistema bancário. Os clientes acreditaram, afinal, eram apenas alguns casos isolados. Abril de 2005, o fundador da empresa vendeu discretamente sua mansão de 8 milhões em Alphaville e transferiu a família para Miami. Oficialmente, ele estava expandindo os negócios para o mercado internacional. Mas havia pessoas prestando atenção, e enquanto isso, nos bastidores, uma auditoria surpresa estava sendo preparada, e ela revelaria a verdade que ninguém queria aceitar. A gravação que você vai ouvir agora é real. É Roberto tentando resgatar parte do seu dinheiro em maio de 2005, um mês antes do colapso. Alô, bom dia. É o Roberto da Silva, cliente há 3 anos. Preciso resgatar 50 mil para uma cirurgia da minha esposa. Como assim não é possível? Mas o dinheiro é meu. Não, eu não posso esperar até o próximo mês. Alô? Alô? 15 de junho de 2005, uma quinta-feira que mudaria a história do mercado financeiro brasileiro. Eram exatamente 9h47, quando 3 auditores da CVM, acompanhados de 2 agentes da Polícia Federal, entraram no escritório principal da empresa em São Paulo. Não houve aviso, não houve negociação. Foi uma operação surpresa, resultado de meses de investigação sigilosa, que havia começado quando alguém percebeu que a empresa reportava lucros impossíveis durante a crise de 2004. O primeiro choque veio quando os auditores pediram para examinar o caixa da empresa. O diretor financeiro, visivelmente nervoso, os levou até o setor contábil. Nos computadores, os sistemas mostravam um patrimônio sob gestão de 4,2 bilhões de reais. Na conta corrente principal da empresa, o saldo real era de 47 mil reais. Enquanto um auditor analisava os extratos bancários dos últimos 5 anos, outro examinou os contratos de investimento, que supostamente geravam a rentabilidade prometida. O que eles encontraram foram documentos falsificados, algumas impressões de sites de bancos internacionais e uma pasta cheia de recibos de aluguel dos escritórios espalhados pelo país. Na mesa do diretor financeiro, os investigadores encontraram um computador ainda ligado, com uma planilha do Excel aberta. Era o sistema de controle de rentabilidade da empresa. Uma planilha onde ele digitava manualmente os valores que apareceriam nos extratos dos clientes. 8 anos de fraude documentados em 2.847 linhas de uma planilha. O diretor tentou, desesperadamente, transferir fundos de contas no exterior. Mas as contas internacionais que ele citava não existiam. Os bancos confirmaram. Nunca houve qualquer relação comercial com a empresa. 17 de junho de 2005, uma segunda-feira. A CVM decretou intervenção imediata e bloqueio total das operações da empresa. Todos os escritórios foram lacrados simultaneamente. Todas as contas bancárias bloqueadas. Todos os bens dos sócios indisponíveis. Quando os auditores abriram o cofre principal da empresa, encontraram apenas R$ 2.347 em dinheiro e um bilhete escrito à mão. Desculpem, o jogo acabou. Mas a verdadeira tragédia estava apenas começando, porque o que aconteceu depois do colapso foi muito pior do que a própria descoberta da fraude. Nos primeiros 6 meses após o fechamento da empresa, foram registradas 847 tentativas de suicídio, relacionadas diretamente às perdas financeiras. O SUS criou um protocolo específico para atender as vítimas do que ficou conhecido como a maior fraude da história brasileira.
Famílias inteiras perderam tudo. Casas foram vendidas para pagar dívidas contraídas para investir na empresa. Negócios familiares fecharam as portas. Filhos tiveram que abandonar faculdades particulares. Aposentados voltaram a trabalhar aos 70 anos. Maria das Graças, de 68 anos, perdeu R$280 mil, toda a sua aposentadoria como professora primária. Eu acreditei porque via outras pessoas ganhando dinheiro. Meus vizinhos, meus amigos da igreja, todo mundo falava bem da empresa. Como eu ia desconfiar? Carlos Eduardo, empresário do setor têxtil, fechou sua fábrica familiar após perder 2 milhões. Não foi só o dinheiro que eu perdi. Foram 40 funcionários que ficaram desempregados, 15 anos construindo um negócio, 3 gerações da minha família trabalhando junto. A empresa destruiu muito mais do que investimentos. Destruiu vidas. O fundador da empresa foi capturado 3 anos depois, em Miami, vivendo sob identidade falsa. Ele havia conseguido transferir cerca de 15 milhões para contas pessoais, antes do colapso. Foi condenado a 27 anos de prisão, mas cumpriu apenas 8 anos. Dos 4,2 bilhões prometidos aos investidores, apenas 340 milhões foram recuperados, através de leilões de bens da empresa e dos sócios. Isso representa apenas 8% do valor total. 67% dos investidores nunca recuperaram um centavo do que aplicaram. Roberto, o aposentado que você conheceu no início desta história, recebeu 4.200 de volta. De 540 mil investidos, sobrou menos do que ele ganhava em um mês como funcionário do banco. Esta história nos ensina 3 lições fundamentais sobre dinheiro e investimentos. Primeiro, rentabilidade muito acima do mercado sempre esconde armadilhas. Se algo está rendendo 30% ao ano quando o resto do mercado rende 10%, há alguma coisa muito errada acontecendo. Segundo, a ganância nos torna cegos aos sinais mais óbvios. Todos os indicadores de que aquela empresa era uma fraude estavam lá, disponíveis, visíveis. Mas a promessa de enriquecimento rápido foi mais forte que a prudência. Terceiro, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Não existe mágica no mundo financeiro. Não existe segredo que só algumas pessoas conhecem. Não existe forma de ganhar muito dinheiro sem correr muito risco. Mais de 300 mil famílias aprenderão isso da forma mais dolorosa possível. Mas existe algo nesta história que nunca foi completamente explicado. Algo que incomoda investigadores até hoje. Durante a auditoria, os peritos descobriram que 800 milhões simplesmente sumiram dos registros da empresa. Não estava nas contas bloqueadas, não foi usado para pagar despesas operacionais, não apareceu nos bens confiscados. Até hoje, 16 anos depois do colapso, ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. Alguns investigadores acreditam que foi transferido para paraísos fiscais. Outros suspeitam que foi convertido em criptomoedas antes mesmo delas se popularizarem. A verdade é que 800 milhões de dinheiro de investidores brasileiros simplesmente evaporaram. Para muitos investidores, aquele foi o último extrato. Se esta investigação te fez refletir sobre suas próprias decisões financeiras, deixe um like neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias que o mercado financeiro não quer que você saiba. E ative o sininho para não perder nenhuma investigação. E me conta aqui nos comentários. Você já caiu em alguma promessa financeira que parecia boa demais para ser verdade? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro.